Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Certa Podcast. Aqui o nosso espaço de falar sobre saúde em português e não em medicinês. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica, psiquiatra e além do meu trabalho no consultório, eu sou apaixonada por levar informação sobre saúde de qualidade para vocês através dessa internet, essa ferramenta maravilhosa de meu Deus. Estamos aqui nessa segunda temporada, né, do Dose Certa. E na primeira temporada, como eu falei, né, eu tava ali, enfim, sozinha, com foco mais específico na saúde mental, na psiquiatria. Mas nesse novo formato, como eu venho falando com vocês, já vem vendo nos episódios anteriores, eu não venho sozinha, eu não venho só, eu venho acompanhada e muito bem acompanhada. Então, estou trazendo alguns colegas médicos maravilhosos, incríveis, que eu aprendi a conhecer o trabalho e aprendi a admirar o trabalho, né, de pessoas super sérias. E é isso, eu sempre falo que tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, né, enfim, em todas as profissões. E a gente sabe que na medicina isso acontece também, mas aqui não, aqui você vai ver só gente muito boa, gente muito maravilhosa. E bom, no episódio de hoje, resolvi trazer aqui um tema que gera ali muita confusão, gera ali, né, muitas dúvidas. A gente vai desenvolver bastante isso, mas questões relacionadas à fertilidade, à reprodução humana, fertilidade feminina, a congelamento de óvulos, essas dúvidas. E vem de avanços muito importantes da medicina, mas questões também muito recentes e aí acabam gerando muita dúvida. Então estamos aqui para esclarecer. Óbvio que eu não ia bancar, né, falar desse assunto que foge ali um pouquinho ali da minha área, um pouquinho bastante da minha área, sozinha. E aí, por isso, trouxe Laina Almeida. A doutora Laina está aqui para me ajudar a falar desse tema para vocês. Eu vou aqui, eu sempre tenho que pegar aqui a cola dos currículos, porque são currículos extensos e maravilhosos e robustos, então não dá para gravar tudo sozinho. Então, vou ler para você. Quem é a doutora Laina? Laina Almeida é ginecologista, especialista em reprodução humana e ginecologia endócrina. É médica formada pela Unirio, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Federal da Lagoa e a Maternidade Escola da UFRJ, e especialista em reprodução humana pela FEBRASGO, a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Além disso, não acabou, calma. Além disso, tem pós-graduação em ginecologia endócrina e da reprodução pela Unirio, tem pós-graduação em nutrologia pela Abram, é mãe da Lelê, maravilhosa, coisa fofíssima, linda, maravilhosa. Além disso, além de uma pessoa super querida, faz parte do time FVC, então esteve aí comigo na formação Verde Consultório, então pude acompanhar ainda mais de perto, né, assim, o trabalho dela no consultório e da mesma forma que eu sou fã, tenho certeza que você vai sair daqui hoje fã desta médica maravilhosa também. Laina, seja muito Obrigada, bem-vinda. Bruna. Muito feliz de estar aqui com você, da gente poder falar desse tema tão relevante aí na vida da mulher e do homem também, né? Sim. A gente vai entrar nesse assunto, mas obrigada aí pelo convite. Laina, então vamos começar. Eu já vou começar trazendo um pouco do que tem até relação, né? Tem muita relação com a minha área, inclusive na psiquiatria, porque a gente acaba vendo também, né, assim, no consultório, muitas famílias, muitas, né, pacientes que estão no processo ali, né, assim, de planejando uma gestação, planejando uma gravidez. E o que a gente vê muito, e aí também é um trabalho que com muita frequência acontece em conjunto, né, do psiquiatra com o ginecologista, com o obstetra, que é o impacto que tem, né, assim, na questão do estresse, da ansiedade por si só, assim, patologicamente falando, Uhum. então mulheres que têm quadros de ansiedade, depressão, enfim, isso traz um impacto, mas também o próprio processo, principalmente para quem muitas vezes busca, né, assim, tá num tratamento de fertilidade, acaba sendo um processo muito ansiogênico para muita gente, né, assim, e isso a gente vê que tem um impacto na fertilidade, inclusive, né. E aí eu queria saber, assim, se, né, que você explicasse, assim, pra gente, até que ponto isso é verdade, isso é mito, não é, o estresse realmente impacta, diminui a fertilidade. Explica um pouquinho pra gente como é que isso funciona, se isso é verdade ou se é lenda. Tá, assim, vamos lá, né? Eu acho que aí a gente tem que fazer algumas considerações importantes. Então, a resposta impacta, não impacta? Eu vou falar sim e não, mas eu vou explicar um pouquinho por quê. Então, assim, claro que uma mulher, uma pessoa que está ansiosa, muito ansiosa, pode ter alteração do ciclo menstrual. Então, vendo por essa questão mais objetiva, uma mulher que está muito ansiosa a ponto de atrapalhar e de modificar o ciclo menstrual, ela vai ter um impacto na ovulação e, claro, pode ter um impacto na fertilidade. Então, de forma mais objetiva, seria esse ponto. Só que a questão é muito maior que isso. Uhum. Porque não é incomum que a gente escute, na verdade é muito comum, acho que todo mundo que tentou engravidar passou por isso um pouco, né? A questão é,
relaxa que você não tá conseguindo engravidar porque você tá ansiosa, você não tá conseguindo engravidar porque você tá muito estressada, só pensa nisso. Essa frase é muito perigosa pra quem Uhum. escuta. Primeiro porque quando você fala isso pra uma pessoa, você já tá botando a culpa nela Exato. de não estar engravidando, né. Uhum. Você tá ignorando todo o resto e falando: "Ah não, você tá ansiosa, você tá nervosa, e é por isso que quando você relaxar, você vai conseguir". Só que isso não é verdade, né, Uhum. isso não é verdade. É claro, como eu falei, pontuei a questão do ciclo menstrual, mas de uma forma geral, isso só acaba atrapalhando a mulher naquele processo, porque principalmente a mulher, né, ali que é a pessoa que acaba sentindo as modificações, a ovulação, a menstruação, então a mulher vivencia isso de uma forma mais intensa, né. Então qual que é o perigo que eu vejo nessa situação? O atraso até de buscar ajuda. Uhum. A pessoa vai ficar mais ansiosa, mais nervosa, e muitas vezes ela acredita. Se ela acredita naquilo mesmo, ela vai demorar mais para procurar ajuda, para fazer a investigação da infertilidade quando for indicado, para fazer os exames, né. Então eu acho que é muito perigoso a gente ir só por esse aspecto, né. Claro que tentar engravidar gera ansiedade, Uhum. gera uma expectativa. Eu acho que eu não conheço quase ninguém que resolveu tentar engravidar e não gerou nenhuma mudança ali Uhum. de ansiedade e tudo mais. Então, assim, isso vai existir e a mulher vai ter que aprender a lidar com isso, né. Muitas vezes, né, em conjunto, né, com a terapia, com a parte da psiquiatria também, muitas vezes é necessário, até as pessoas, às vezes, já vêm, né, do Sim. psiquiatra, enfim, a gente já conversou bastante sobre isso, mas é muito perigoso ficar achando que a pessoa não está engravidando só porque ela está tensa. Então a gente Perfeito. tem que dar uma atenção a isso, mas isso não, a gente não pode considerar que a causa da infertilidade é esse ponto de fato. Sim. E aí, eu acho que você trouxe, assim, esse ponto importante que, enfim, eu acho que pra pessoa ali que engravida, pra mulher que engravida, enfim, todo o processo já vem com muita culpa, né. Tem o Muita. ditado: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa", né. Às vezes Exatamente. a criança nem nasceu A ainda, né. tentante já é culpada. Exatamente. Então e é isso, esse tipo de fala, por exemplo, é isso que, enfim, traz um peso ainda maior ali para o Muito, processo, muito. né. E aí falando nisso, né, vamos aproveitar também para deixar, enfim, ainda mais claro, você falou, né, isso, esse pode ser um fator, né, que contribui, mas Uhum. de forma alguma é um único fator e Isso. principalmente se, né, o que você falou foi, acho que foi bem legal, assim, de se a mulher ela assume, ela presume que é por conta daquilo, ela vai ficar tentando se acalmar de outras formas e deixando de ver outros possíveis Exatamente. fatores, né. Uhum. Que outros possíveis fatores são esses, doutora Laina? Explique pra gente. São muitos, né, mas Não, sim, quais são as principais causas, assim, que as pessoas não costumam muito considerar, assim, as é, pessoas leigas? eu acho que antes até de falar das causas, Bruna, me permite só uma observação, assim, quando eu falo em demora, o que seria essa demora de procurar ajuda? Quando você acha que, né, quando você deveria procurar ajuda? Então, de uma forma geral, a gente utiliza a idade da mulher para a gente ter um parâmetro do Uhum. momento que você desconfia que tem alguma coisa errada. Então, de uma forma geral, a gente dá a mulheres até 35 anos, a gente aguarda 1 ano para fazer exames e ver se tem algum Uhum. problema. Entre 35 e 40, a gente aguarda 6 meses, né, para buscar o especialista. E quando a mulher já tem 40 anos ou mais, a gente já orienta que ela procure uma ajuda, porque muitas vezes a gente não pode perder tempo. Sim, Então a gente tem que ter certeza que tá tudo ok, tá? Só essa observação. perfeito. Agora, entrando aí no assunto de o que pode estar errado, dentre os fatores femininos, né, a gente separa bem assim, de termos didáticos, né, a questão da ovulação, do Uhum. fator das trompas e do fator uterino. Então, se é uma paciente que tem, por exemplo, uma trompa obstruída, ela não vai engravidar naturalmente. E aí, às vezes, essa mulher tá nervosa, achando que o problema é ela e que não Uhum. precisa de ajuda, vai demorar 1, 2 anos para buscar Sim. ajuda, e essa paciente teria uma indicação de fertilização in vitro mais especificamente. Uhum. Então a gente tem que ficar atento a isso. Em relação à ovulação, a gente vai ter a idade da mulher falando muito aqui pra gente, por conta da qualidade do óvulo, Uhum. né? E também outros aspectos e outras condições que podem afetar a ovulação. Exemplo, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. A endometriose também tem um papel importante de infertilidade, né? Não, nem todas as mulheres com endometriose são inférteis, mas a gente tem que sempre ficar atento. Nesse caso, quando a pessoa já tem algum sintoma alterado, alguma coisa alterada, exemplo, o ciclo menstrual muito irregular, uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, ela pode ficar muitos meses sem menstruar. Então a Uhum. gente não precisa esperar 1 ano tentando, a Sim. gente já tem que procurar alguma ajuda. De uma forma geral, essas são as coisas que a gente investiga. Mas
mas sempre deixado de lado, mas muito importante, a causa masculina também. Uhum. Então, quando a gente está fazendo investigação de infertilidade, né, a gente como ginecologista acaba recebendo a mulher, mas a gente não pode deixar de investigar o homem também. O homem tem que fazer o espermograma, enfim, fazer a sua investigação, porque contribui de forma importante para a causa de infertilidade. Então, a gente sempre tem a mulher, mas tem que ver o homem também. É obrigatório isso, tá bom? Perfeito. Muito importante deixar isso claro, porque Claro. é algo que é óbvio pra gente da área da saúde, mas não é tão óbvio, né, Não assim, é. para as pessoas, Não né. é. Porque geralmente E quem procura é a mulher, né? E exato. aí, assim, aí a gente tem que sempre bater ali, não, mas o homem também tem que fazer o exame e tudo mais. E quais são os fatores, de, por exemplo, que impactam na fertilidade masculina? O que que se vê, assim, com mais O frequência? que que a gente vê, assim, na verdade, hoje a gente tem uma nossa, isso aí pode abrir um tema enorme, mas assim Fazer um episódio só só disso. disso. Mas enfim, a gente tem uma utilização maior dos homens, né, de hormônios anabolizantes e tudo mais, e isso afeta diretamente. Hoje a gente vê bastante isso, Uhum, tá? E aí alguns homens demoram mais, mesmo parando de fazer o uso, demora pra conseguir voltar ao número, né, normal ali de aham. espermatozoides. Então, geralmente o exame que a gente tem principal é o espermograma. Às vezes a gente avalia alguns detalhes a mais, que é a fragmentação de DNA, enfim. E aí o que que a gente encontra ali? Contagem baixa, concentração baixa, a motilidade alterada. Isso tudo pode contribuir também, sozinho ou em conjunto com algum outro fator feminino, para a infertilidade. E às vezes, sim, a gente precisa de tratamentos mais específicos também. Perfeito. Então, você que tá aí, você, seu parceiro, sua parceira, são os 2. Se vocês estão nesse projeto juntos, os 2 Exatamente. ali A precisam de infertilidade é do casal, avaliação. né? A gente sempre Uhum. tem que lembrar disso. Perfeito. E, bom, entrando um pouquinho mais a fundo, né, sobre, nesses processos, e novos não tão novos assim, né, mas que têm sido cada vez mais difundidos como intervenções ali possíveis para aumentar, né, assim, a fertilidade, enfim, Uhum. né, o sucesso, né, no processo. Vamos falar um pouquinho sobre congelamento de óvulos, né, assim, que virou, enfim, é algo que tem sido muito falado e que bom, né, assim, Sim. e tem sido incentivado, as pessoas hoje têm uma outra visão sobre, né, acho que com os avanços todos também que a gente teve nas últimas décadas, Uhum. né, era algo muito ainda não é tão acessível assim, acho que Não, vale até a pena se infelizmente. falar É. sobre isso, mas era muito menos, né, Sim. assim, antes. Então, é um processo que realmente, assim, é uma solução para a infertilidade, resolve o problema de todo mundo, é uma solução mágica, né, a gente já tô falando assim porque a gente já sabe que não é, mas e para quem está indicado, quanto que você indica, para que tipo de paciente, para que perfil de paciente é indicado o congelamento de óvulos? Tá, então vamos assim, Fiz um monte de pergunta numa é, só, já mandei mas todas as perguntas vamos juntas. vamos começar. Então, o congelamento de óvulos, ele vem como uma oportunidade, como um a mais ali, uma chance a mais da mulher engravidar no futuro. Aí Uhum. vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Muitas mulheres não sabem, mas a gente nasce com os nossos possíveis óvulos prontos, a gente já Uhum. nasce com eles, a Já gente vem de não ganha, fábrica. vem de fábrica. Uhum. Aliás, a gente não só não ganha, como na verdade a gente perde Vai perdendo. bastando, Uhum. bastante. Então a gente vai perdendo bastante durante os ciclos menstruais. Então a gente vai passando uma vida gastando nossos óvulos todos os meses na menstruação, né, e tudo mais, até que o momento ele acaba e a gente entra na menopausa. Então eu acho que isso é interessante a gente saber, né, para falar sobre isso. Só que não é só a quantidade. A gente também tem uma relação do tempo com a qualidade dos óvulos e é aí que a gente tem um problema maior, né? Uhum. Porque, em teoria, se você tá ovulando todo mês um óvulo bom, você tem uma chance de engravidar. Por Uhum. que que faz tanta diferença a idade se você continua ovulando ali até a menopausa? É a qualidade. Uhum. Então, todo esse processo que o nosso corpo passa durante a vida, né, o envelhecimento, vamos colocar dessa forma, também vai afetar a qualidade dos óvulos. E aí, a gente tem uma tendência maior a formar embriões que não geram uma gestação. E aí, sim, o congelamento de óvulos entra para a gente tentar melhorar isso. Por quê? Porque a gente, né, vive aí, a mulher trabalhando e tudo mais, é comum que a gente deixe para ter filhos mais tarde. Uhum. E aí vai começar esse problema, né? Então, o congelamento de óvulos, o ideal é que a gente faça ele mais cedo, justamente para preservar os óvulos no momento que ele esteja com mais qualidade e dê uma chance maior no futuro da gente engravidar, caso a gente não engravide naturalmente. Uhum. Então, existe um momento ideal do congelamento de óvulos? Bom, o ideal é antes dos 35 anos, mas claro, isso pode variar de mulher para mulher. E até porque nem todo mundo tem essa informação antes Uhum. dos 35 anos. Muitas Sim. vezes a pessoa vai
nossa, nunca me falaram nada, ela já tá com 38. Então, não tem problema nenhum congelar depois dos 35 anos. Por quê? Naquele momento que você congelar, os seus óvulos vão ter uma qualidade melhor do que lá na frente quando você for tentar engravidar naturalmente. Então, sim, não tem idade, né? E se você tem óvulo, a gente pode congelar. O ideal, mais cedo, antes dos 35, de preferência. Mas, enfim, isso vai fazer com que aumente a sua chance de engravidar no futuro. Não garante gestação. E eu acho que a gente pode até, né, entrar, enfim, nessa questão. Isso vai ser a nossa próxima pergunta, inclusive. Mas até antes da gente entrar nisso, assim, isso em relação à idade, né? Isso também para ficar claro, existe uma idade mínima, né? Assim, a partir de tal idade, sei lá, às vezes uma mulher que tá ali, uma jovem de 19 anos, e aí começa a ver, e quer congelar, é indicado? Assim, se quanto antes melhor, né? Assim, isso vale? Quanto antes, né? Vamos ver. Não exatamente, né? Embora a gente tente congelar os óvulos de uma mulher com menos de 35, no geral, não quer dizer que com 20 a gente vai indicar congelamento de óvulos, porque essa pessoa tem 1000 coisas ainda para passar pela vida antes de chegar numa idade que a gente consideraria mais tensa. Só uma observação, algumas mulheres, existe a menopausa, não é insuficiência ovariana prematura, né, que é a menopausa antes dos 40 anos. Então, algumas mulheres antes dos 30 vão ter reserva ovariana diminuída, ou seja, nasceram com a quantidade de óvulos diminuído, ou gastaram mais óvulos por uma questão da pessoa. Então, algumas pessoas a gente congela antes dos 30, porque a gente vê que a reserva ovariana está baixa. Mas, de uma forma geral, a conduta é muito individualizada. Por exemplo, eu tenho paciente que com 30 anos chegou no consultório e ela tinha muita certeza de que ela não queria engravidar até os 35. Uma reserva ovariana boa, uma idade adequada. A gente precisa esperar até os 35? Ela tem tudo muito planejado. Congelamos com 30. Sim. Outra paciente com 30 que pensa que talvez daqui a 1, 2 anos engravide. Então, a gente precisa correr para congelar com 30? Não, a gente pode acompanhar. Então, não tem uma idade. A gente tem que individualizar a questão, a reserva ovariana e o planejamento reprodutivo. Tem pessoas que chegam pra gente falando que querem ter 3, 4 filhos. É o mais comum? Não, né? Mas, assim, existem. Então, se essa pessoa quer ter 3 filhos e ela já está próximo dos 35, talvez um congelamento para garantir, né, para aumentar a chance dela ter esse filho no futuro, vale a pena. Então, são coisas que a gente vai individualizando mesmo. Perfeito. Então, assim, se a gente for por esse lado, hoje, algo que algumas décadas atrás não era tão rotineiro, por exemplo, a avaliação de reserva ovariana na mulher mais Não jovem, era, né? não era. Assim, e hoje, pelo que você tá falando, é isso, né? Assim, Sim, passa a fazer parte ali da avaliação, enfim, dependendo da paciente, se isso claro. for um desejo já, né, assim, ou uma vontade, ou uma, né? Mas fazer essa avaliação para que seja feito um bom planejamento desde cedo, né? Sim, sim. É exatamente isso, assim. A paciente que está sendo acompanhada, assim, a gente está sempre conversando, né, sobre a questão de planejamento familiar. Então, é muito comum que, na verdade, o planejamento familiar seja para a pessoa não engravidar, né? A gente passa uma vida com medo Sim. de engravidar e fazendo, né, usando o método contraceptivo e tudo mais. Chega em algum momento, a gente precisa entender que a gente tem que se proteger, tem que planejar a nossa fertilidade. Sim. E aí sim, o congelamento de óvulos poderia ser indicado, ou não, se essa pessoa tiver um plano mais curto de engravidar, né, num prazo mais curto. Então, sim, às vezes a gente avalia a reserva ovariana dessas pacientes antes ali dos 30 ou com 30. Não existe um protocolo fixo, tá? Eu quero deixar bem claro. Não existe a partir de tal idade todas as mulheres têm que fazer avaliação de reserva. Não, até porque depende de alguns fatores, métodos contraceptivos e tudo mais, mas a gente tem que estar sempre conversando e entendendo em que momento aquele paciente que está na nossa frente está para fazer esse planejamento com mais segurança. Maravilha. E a gente tá falando aqui de avaliar reserva ovariana, reserva ovariana pra cá, reserva ovariana pra lá. Como que se faz a avaliação de reserva ovariana? Então, primeiro, né, a reserva ovariana é isso, né? É a quantidade de óvulos que a gente tem naquele momento da nossa vida. Já que a gente nasce com todos ali, a gente vai gastando, então quanto eu ainda tenho Quanto ali, tem na né? poupança, Quanto né? tem na poupança, exatamente, né? Então a gente tem alguns métodos para avaliar isso. Hoje, o mais utilizado e que a gente, né, usa assim no dia a dia é a avaliação do hormônio antimileriano. Esse é um hormônio produzido por umas células do ovário, né? E são as células ali que ficam dos folículos, né? Os óvulos ficam dentro, né? Um óvulo dentro do folículo ali, de forma imatura. Então, essas células ali foliculares vão produzir esse hormônio. Então, o que a gente pensa? Se são essas células que estão produzindo esse hormônio, quanto maior, né, o hormônio, maior a quantidade de óvulos daquela mulher. É uma estimativa que a gente faz. E aí a gente tem nossos valores para avaliar. Então, isso sim é o que é mais utilizado hoje em dia. A gente vê todo mundo falando por aí, hormônio antimileriano
é isso, é para avaliar a quantidade, se você está dentro de uma faixa normal. Existem outros métodos da gente avaliar, que é a ultrassom com contagem de folículos antrais, que a gente realiza ali no início do ciclo menstrual, segundo a terceiro dia da menstruação, né, naquele iniciozinho, conta quantos folículos antrais a gente consegue ver em cada ovário. Isso também dá uma estimativa interessante pra gente. Mas hoje o mais usado acaba sendo o hormônio antimileriano, sim. Legal. Então, o hormônio, a gente, né, você faz através de um exame de sangue, né, Exame assim, de sangue, específico ali, né? Exame de exatamente. sangue simples e o outro método através de imagem, né, de ultrassom, Isso, né? exatamente. Perfeito. Bom, ainda sobre isso, né, assim, bom, se a gente entender, eu acho que você falou bem uma coisa que é essa mudança, né, assim, de que, bom, ao longo das fases ali da vida, né, a gente vem também de uma geração em que a gente começou a aprender talvez a primeira geração de forma mais aberta, assim, né, da mulher poder escolher ter filho ou não, né, ser mãe ou não, porque até então não era Era meio que obrigado, né? meio que obrigado. Hoje ainda acaba sendo, mas muito menos, né? Sim. Assim, antigamente era Ainda um tem essa tabu muito pressão, maior. né? Exato. Então, passou a ter essa possibilidade dessa escolha. E, junto com essa escolha, esse avanço, né, em todos os métodos que aí passam a trazer uma possibilidade também. Aí é mais um fator de escolha, porque antes, se você queria, enfim, antes não tinha muito querer a mulher nascer, né? E socialmente, né? Assim, a função da mulher era unicamente essa. Então, não tinha como escolher. Se a mulher, a partir de uma certa idade, começasse a se preocupar sobre isso, ou enfim, ou se deparasse com alguma questão, alguma dificuldade para engravidar, também não tinha o que escolher, porque não tinha o que fazer, muito o né? que Era fazer. esperar ali a natureza, enfim, acontecer né? E hoje a gente tem todas essas escolhas, né? Assim, que trazem também, cada escolha, né? Cada escolha traz ali uma responsabilidade da decisão de engravidar ou não engravidar, Sim, enfim. sim. E aí entra essa questão disso, né? Por exemplo, o congelamento de óvulos vem como uma possibilidade, é isso, um recurso a mais, né? Mas não é uma garantia, Não é uma né? garantia. Porque também tem isso, falar, então tá bom, eu vou então congelar com 25, e aí quando eu tiver lá com 42, eu vou então, porque eu tô planejando aqui, não quero ser mãe antes dos 40, então quando eu tiver 40 eu vou engravidar e vou pegar aqueles óvulos Como se já tivesse tudo certo, e né? vai ser sucesso. Isso acontece? Podemos contar com isso? Não é tanta certeza assim? Então, Explica pra gente. exatamente. Não é uma certeza. Até porque, quando a gente congela óvulos, a gente está ajustando um fator ovariano, né? O fator de ovulação do óvulo em si. Existem outras causas de infertilidade, por exemplo, masculina. Uhum. Então, assim, a gente está tentando preservar ali os óvulos no melhor momento de qualidade deles. Mas existem outros fatores que podem determinar, por exemplo, a implantação do embrião, a formação do embrião, inclusive fatores masculinos. Então, isso é para aumentar a chance em relação aos óvulos. Mas, infelizmente, não é 100%. E aí eu acho que aí entra uma grande questão, né, das mulheres. Porque eu sei que hoje é um investimento alto, né, para a maioria das mulheres ter que fazer todo o procedimento, medicações, enfim. Porque além da questão financeira ali que envolve o processo, você tem que fazer vários exames, Sim. você faz um procedimento, para um pouco sua vida. Muitas vezes a gente tem que parar ali a atividade física por um tempo. E tudo isso impacta no dia a dia da mulher. Sim. Então, todo esse planejamento, é o que eu falo, se fosse 100%, eu tenho certeza que muita gente já teria, né, já ia querer fazer rápido. Mas, claro, não é. Então, o que é mais importante a gente falar, né, Bruna? Assim, e o que eu sempre pontuo nas minhas consultas é: vamos ver, assim, como é que tá a sua reserva, quais são os seus planos, a sua idade, as suas chances, quantidade de óvulos. Eu mostro isso muito abertamente para o paciente, para ela entender que sim, aquilo aumenta a chance. E principalmente, assim, comparando você com você mesmo. Exemplo, você tem 32 anos, você resolve congelar seus óvulos. Quando você chega com 38, 40 e você resolve tentar engravidar naturalmente, chega lá, você pode encontrar uma infertilidade por outra causa. Uma trompa Uhum. obstruída, um fator masculino, e aí você precisa fazer fertilização in vitro. Então, os seus óvulos de 38, a sua chance com 38 anos vai ser muito menor do que a sua chance Sim. com 32. Com 32, provavelmente, você vai ter congelado mais óvulos com melhor qualidade. Então, com 38, você vai ter menos, uma probabilidade, e de menor qualidade. Então, é uma coisa até de comparar com você com o seu próprio corpo, né? Não com os outros. Eu acho que isso também é bem importante pontuar. Então, Perfeito. a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Então, é para aumentar a chance mesmo. Perfeito. Isso é muito importante, assim, né,
desse alinhamento mesmo de Sim, expectativa, né? Porque exatamente. se fala muito nisso, as pessoas às vezes vão buscando isso, e fazem um grande investimento. Você falou, né? A questão do investimento Sim, financeiro, o investimento, eu digo, talvez um pouco menos no congelamento, mas quando a gente acompanha, né, no processo de fertilização mesmo, tem um investimento emocional muito emocional, grande, muito, né? muito, Assim, enfim, que tá ali junto com o investimento financeiro, mas eu diria, assim, eu vejo que os dois são muito altos, né? muito Assim, altos os 2, concordo. então, essa questão desse alinhamento de expectativa é muito importante, né, assim, de entender que, bom, não é uma garantia, a gente tá, né, a gente tá trabalhando ali Sim, com probabilidades, né, não tem nem como garantir nada, né, assim, claro, mas claro. trabalhando com probabilidade. E tem diferença também, né, Laina, assim, aproveitar aqui pra gente esclarecer, porque tem o congelamento de óvulos e tem congelamento de embrião, né, dá pra Ah, congelar sim, embrião também? dá. Como é que funciona isso? Então, sim, dá para congelar embrião, tá? A questão toda aí é entender o momento da mulher e do casal, né? Se for esse caso. Quando a mulher congela os seus ovos, ela tem responsabilidade de decidir quando vai usar os seus ovos. Uhum, Quando um casal, por exemplo, resolve congelar embrião para usar num futuro, a gente tem que sempre que lembrar que a responsabilidade é dos dois. uhum, Ou seja, se uma mulher congela embriões com 35 e aos 42, por exemplo, ela resolve transferir esse embrião, ela precisa da autorização, porque é dos dois. é material dos É dois que tá ali, material dos né? 2. Uhum. E aí, enfim, se alguma coisa acontece durante a vida, esse casal se separa e a mulher já tá, por exemplo, com 42, talvez ela não sei se ela vai ter ainda óvulo, se ela ainda vai ter condições de fazer o procedimento de novo para Uhum. conseguir ter um embrião saudável, enfim, sozinha, se for produção independente, enfim, são dos dois. Então, a longo prazo, já que a gente tá falando, né, de mulher, independência feminina, dela querer, enfim, fazer as coisas socialmente, né, trabalho e tudo mais, para poder ter filhos depois, geralmente nesses casos a gente aconselha o congelamento de óvulos, Uhum. porque aí ela tem domínio Sim. sobre os óvulos. Casal congela embrião? Claro que congela. A gente está fazendo fertilização in vitro, tem embriões excedentes, a paciente engravida, mas teve mais 2 embriões, ficam congelados. Alguns casais voltam anos depois para transferir novamente, ter mais Uhum. filhos, né? Ou alguns casais até a curto prazo. Por exemplo, paciente que tem endometriose, um exemplo, e tem indicação cirúrgica. Às vezes ela vai, congela embrião, faz a cirurgia e vai transferir depois. São coisas a curto prazo, Que já assim, estão tudo ali mais bem. num horizonte mais Um próximo, horizonte né? mais próximo, tudo bem. Mas quando é longo prazo, a gente tem que pensar nessas variáveis, sim. Uhum. Tem que pensar em tudo, né? Tem que Tem que pensar em pensar, tanta é muito coisa, né? pensamento. E aí eu acho que por isso é importante a gente. Isso eu vejo muito. Aliás, até uma coisa, né? Eu acho que até já conversei isso com você, de quando eu comecei a. Enfim, quando esses processos começaram a ser mais Uhum, comuns, assim, até da gente ver na prática, assim, do consultório, né? De ter uhum. mais pacientes minhas passando e amigas e pessoas próximas, assim, passando, né? Pra mim era tão claro e tão óbvio que o impacto, a importância de se ter empatia e delicadeza ali no trato, né, assim, com essas mulheres que estão Sim, ali nesse processo, porque é tanta dúvida e tanta decisão que tem que ser tomada, né, assim, e aí isso vem como uma coisa de probabilidades e o tempo vai passando, é meio que, sim, né, dependendo do objetivo ali, as pessoas se sentem ali meio que correndo contra o relógio e sim. tendo que lidar com um monte de fator, enfim. E aí eu acho que, eu fiquei surpresa, inclusive, quando eu comecei a ver relatos, assim, né, assim, das pessoas, dos pacientes, com profissionais que eu falei assim: "Mas como assim? A pessoa trabalha com reprodução humana e te falou isso, dessa forma, e jogou esse número, essa estatística solta, assim", e sabe? Então eu acho muito curioso, vamos usar a palavra, assim, delicada, muito curioso que tenha tanta gente trabalhando, assim, nessa área e que não tenha esse olhar de entender que, cara, a mulher tá ali do outro lado, aquele casal, aquela mulher muitas vezes cheia de dúvida, cheia de insegurança, né. E aí, enfim, eu acho que até da vez que eu comentei com você, enfim, de pacientes nossas em comum, porque, enfim, já cansei também de paciente que chega ali com dúvida, que vem e fala assim: "Ó, vai na doutora Laina", e vai todo mundo volta apaixonada. E por conta disso, né, assim, porque eu já ouvi, assim, inclusive de uma paciente nossa, assim, como falou assim: "Nossa, Bruna, assim, eu fui lá, ela me explicou, assim", e eu não lembro aqui agora exatamente se foi até enfim, alguma orientação muito diferente do que o profissional anterior tinha dado, mas a forma com que esses números e essas probabilidades e essas orientações são passadas influencia muito, né? E aí, né, eu trouxe isso porque você falou disso, né, assim, a importância de esclarecer ali, de, né, assim, deixar aquela paciente, aquele casal munido ali de informações Sim, e tá ali no sentido de uma parceria, né? Assim, é um time ali sim, jogando junto, total, né? total, total. Mas como é difícil, assim, encontrar. E aí eu achei que fosse casos isolados, assim, mas diferentes pessoas e pacientes e pessoas próximas vindo e trazendo Foram relatos falando, de, né?
diferentes profissionais, assim, né, que acabou sendo, eu acho que uma coisa muito enfim, muito voltada para o procedimento em si, que são procedimentos caros, né, assim, razoavelmente Uhum. invasivos, né, e acaba virando de uma forma, enfim, me parece mais Mais fria. fria. É, exato, né. É, assim, é um momento muito delicado, né? E aí eu acho que a gente tem que entender. E cada paciente é de um jeito. A gente tem que. Faz parte também do nosso trabalho aprender a lidar Sim. e entender o paciente, né? Assim, tem pacientes que vão precisar de que você fale de uma forma, outros. E a gente precisa ter esse olhar e essa sensibilidade, né? Bom, eu tento pelo menos ter, né. Sim. E é isso, eu acho que o que eu converso sempre é assim, não existe certo e errado nas decisões, é uma decisão do casal ou da mulher, enfim, em relação ao congelamento de ovos. Existe você ter a informação correta e Uhum. necessária para você, de forma consciente, definir o que faz sentido para você. Porque eu não posso não chegar uma paciente com baixa reserva ovariana, né, e falar: "Não, você tem que congelar, porque senão você não vai engravidar". Isso não é verdade. Sim. Ela pode engravidar naturalmente. E sim, se ela não quer engravidar naturalmente agora, talvez no futuro ela vá ter dificuldade. Mas eu não posso colocar isso dessa forma, porque ela que tem que entender, diante de todos os dados, o custo-benefício que isso vai ser para ela. Tá? E eu digo emocional mesmo, Sim. de fazer sentido. A gente não tem controle de tudo. Se fosse 100%, seria muito fácil eu indicar. Sim. Não é. E aí eu preciso mostrar pra ela qual é a chance, o que que a gente tem que fazer e o porquê, pra ela compreender o porquê que ela tá ali, né. A partir disso, ela vai definir junto comigo, vai pedir minha opinião, vai ter minha opinião, claro, eu tô ali pra isso, quero ajudar da melhor forma possível, mas não sou eu que vou decidir, né. Sim. E aí eu acho que é muito isso, assim. Perfeito. Enfim, a gente já teve alguns pacientes que passaram, né, em comum, e eu acho que é isso que eu tento colocar, assim, trazer a informação científica, a porcentagem. Eu falo isso, eu passo a porcentagem Sim. certinha do que a gente tem de trabalho científico, Sim. só que, cara, é uma coisa muito delicada pra você ficar se apegando à porcentagem, Uhum. porque você vê de tudo, você vê paciente com óvulo que engravida e paciente com 10 que não engravida. Sim. Então, assim, eu tenho que mostrar esses 2 lados, né, faz parte Sim. pra gente definir junto todo o planejamento e o processo. Perfeito. E bom, e falando aí, né, você trazendo isso de dar a sua opinião, bom, a gente no consultório acaba orientando, dando muitas orientações e conselhos, mas assim, Uhum. qual conselho você costuma dar com mais frequência, assim, para os pacientes, que estão nesse processo, que estão tentando engravidar ou, enfim, fazendo, que te buscam para fazer esse planejamento, né, assim, familiar? Qual conselho que você daria para as pessoas que estão te ouvindo e que estão pensando sobre, estão olhando e falando assim: "Nossa, nunca tinha pensado nisso", ou que estão, enfim, passando, já estão no processo, né, enfim. Eu acho que o mais importante é basicamente, assim, que a gente vem falando, é ter a informação correta, Uhum. né. Porque na internet, hoje em dia, todo mundo busca informação na internet. E aí você vê muitas informações muito legais, muito reais, mas você vê também, às vezes, uma utilização dos dados de forma não muito interessante. Uhum. E aí a pessoa fica realmente perdida. Muitas vezes ela se sente pressionada com 32 anos a congelar o óvulo, porque ela não vai engravidar agora, mas ela não se vê, não tem recursos no momento, enfim. Então, eu acho que o mais importante, sim, primeiro, sem medo de procurar o profissional de reprodução, porque não é o meu objetivo que todo mundo tem que fazer FIV ou que todo mundo tem que congelar ovos, claro que não, Sim, entendeu? Mas sim, o meu objetivo ali sempre é informar, sim. sempre é passar as informações corretas. Então, primeira coisa, procure alguém que você se sinta à vontade para perguntar, que você se sinta confortável e que confie, né? Assim, porque tem um monte de profissional bom, mas às vezes você vai achar que você está conversando com a pessoa e a pessoa não está te ouvindo, não Sim. está entendendo o que está acontecendo. Então, assim, procure alguém que te escute, que Tem que você dar se match, sinta né, eu sempre falo: "Tem que dar exatamente. match". Uhum. Com alguém que você se sinta confortável de tirar suas dúvidas, que você se sinta que a pessoa quer esclarecer suas dúvidas, e a partir daí é que você vai definir o que que você vai fazer. Porque não fique com medo de procurar informação, sabe, com um especialista. Acho que isso faz toda a diferença na decisão. E é isso que a gente fala, né, vai ter pessoa que vai chegar com 32, já vi acontecer também. Com 32, enfim, tô dando um valor aleatório, mas: Sim, "Ah, porque eu tenho que congelar, porque senão eu não vou conseguir engra". Não, não é isso, sim, sabe. E aí a pessoa vai engravida naturalmente 2 meses depois, sim. né. Não precisou fazer FIV, não é isso. Então, assim, entender mesmo paciente, então é isso, procurar informação, né, respondendo mais objetivamente. Procurar a informação correta, né, e aí depende, né, quem já tá tentando engravidar, já tá vindo de uma ansiedade, de um sofrimento, eu acho que a saúde mental a gente tem que dar muita atenção à parte das emoções nesse momento, entender se ela tá forte para passar pelo processo, se precisa de ajuda, eu acho que a gente tem que dar atenção a isso, e não esquecer de todo o resto que envolve a saúde. Porque quando eu tô falando de óvulo,
eu tô falando do nosso corpo, Uhum. né? Então, o óvulo faz parte da nossa saúde geral. Então, procurar ter bons hábitos, ajuda com nutricionista, fazer atividade física, se manter saudável é importante também para fertilidade, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Perfeito. Maravilha, Laina. Olha, ó, tem isso é um tantinho, um monte de assuntos né, e informações e dúvidas, que podem surgir aí, né, assim, a gente não dá pra gente senão a gente fica aqui seria ótimo, né, maravilhoso, ficar aqui uma semana só direto falando sobre, mas tem conteúdos muito legais. Laina é super ativa lá nas redes sociais, tá sempre respondendo dúvida, caixinha de pergunta, Sim. aprendo um monte com caixinha de pergunta da Laina. Laina, onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí por onde as pessoas seu Instagram é. É, A gente vai botar aqui na descrição, mas qual que é o meu, teu arroba? meu Instagram, Laina, Layna, né? Tem que explicar, Tá escrito aqui então vamos embaixo. lá, @lainaalmeida.gineco. E é isso, eu tento trazer essa informação mais da parte hormonal feminina, de todas as fases, né? A fertilidade acaba sendo o meu foco principal, mas também falo sobre menopausa, toda a saúde da mulher que importa tanto, né? Porque é isso, a gente precisa. Vou até só para complementar aquela sua pergunta do conselhos e o que eu falo para os Sim, pacientes a gente precisa entender o nosso corpo, como funciona, o que significa menstruar, né? Pra gente justamente entender quando não tá legal, quando tem sim. alguma coisa errada, né? Então eu acho que também vale muito pra mulher isso, e é isso que eu tento trazer um pouquinho aí no dia a dia, né? Mostrar essa parte da saúde feminina sempre alinhada a estilo de vida, tudo junto, né? Nada separado, a saúde todo, né? Então a gente tem que ver isso, sim. Perfeito. Eu sempre falo, né, não tem como separar. A gente estuda separado, né, na medicina, Mas tem esse que monte de juntar. especialidade, porque como eu sempre falo, o conhecimento avançou tanto. Antigamente médico era cirurgião barbeiro, né, fazia de um tudo. Você tinha de dor de dente, unha encravada, Resolvia abria a tudo. barriga pra fazer alguma coisa, era o mesmo profissional que fazia. Mas a ciência foi avançando tanto, e que bom, né, mas chega um momento em que não tem como a gente dominar tudo, e aí as especialidades vão surgindo para a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Mas é isso, a gente estuda separado fenômenos que acontecem todos ao mesmo tempo, né, dentro do nosso corpo. Então, é mais um motivo para estarmos juntas aqui, né, assim, de enfim, colegas de diferentes Trocando. especialidades, porque sempre são temas que estão, né, com muita frequência ali relacionados. Sim. Então, bom, queria te agradecer muito por ter topado esse convite, ter vindo aqui de tão distante, né, e Eu ter que vindo aqui. agradeço. Muito bom falar com você. Muito bom, tenho certeza aí que foi, enfim, muito útil. Acompanhem lá, a Laina lá nas redes. E bom, para me encontrar é no @brunacampos_psique. Lá eu falo sobre saúde mental, sobre psiquiatria, então, enfim, quem já me acompanha ele já está habituado. Se você não me acompanha, vai lá, tem conteúdo bem legal lá. E se você é médico, aí se você quiser bater um papo sobre consultório, aí o seu lugar é lá no Bruna Campus Academy. Sempre falo, é muita coisa boa para falar, não dá pra gente falar tudo no mesmo lugar, então É. são vários canais. Vai lá no Bruna Campus Academy, lá onde a gente fala sobre, né, eu converso sobre rotina de consultório, então tem muita coisa boa, legal para você lá também. E bom, se você ficou aqui até o final, se esse conteúdo foi útil, se essa aula que Laina Almeida deu aqui foi útil para você, já deixa seu like aqui, já, né, já curte. E se você aproveita, já manda, eu sempre falo, isso aqui, gente, eu tô fazendo, assim, é aquilo para você ouvir, assistir e já jogar direto no grupo da família, entendeu? Sempre tem esse papo aqui específico, aquele grupo de amigas suas que tá ali, que um monte de gente, mulher às vezes junta, fica um monte de abobrinha caraminhola passando, manda lá, entendeu? Você vai salvar uma alma ali, né, assim, que tá ali perdida. Então você manda lá, compartilha com todo mundo e eu te espero no próximo episódio.